Olá, eu sou Anderson Chapéu de Couto. Olá, eu sou Maria Júlia. E nós somos alunos do curso de jornalismo da Unisul. Hoje vamos receber o jornalista Piara Boschi para uma conversa relevante que vai colocar nossas ideias e crenças contra a parede. O Piara é editor do site Piara Online, atua no jornalismo político há mais de uma década, é colunista e repórter. Ele também possui um prêmio de repórter do ano pelo Grupo RBS. O Piara esteve presente nas últimas eleições e hoje em dia participa cobrindo as notícias da política no âmbito regional e nacional também. Obrigado por vir, Piara. É um prazer estar aqui com vocês, sempre bom estar participando de programas do início da formação do estudante, do futuro jornalista. Para mim, a pessoa quando decide entrar no curso de jornalismo, ela já é jornalista. Ela está em produção, em maturação. E eu já vivi esse processo e é sempre um prazer ajudar a contribuir, porque muitos ajudaram a contribuir no meu processo também. Obrigado. Hoje iremos falar sobre a possível manipulação nas mídias e como elas podem ocorrer. Então, Piara, as mídias sociais, elas mudaram, as mídias sociais quando chegaram, elas mudaram a forma como nós consumimos as notícias. Como você vê como esses meios de comunicação tradicionais, eles tiveram que se reinventar? Foi um processo, é um processo, porque não termina, e a gente está vivendo neste momento uma discussão sobre o PL das fake news, em que deixa muito claro e muito explícito como as big techs, os Facebooks, os Googles da vida e as empresas de comunicação têm uma posição bem oposta nessa hora, né? A associação que reúne as empresas de comunicação é explicitamente a favor, o Google é explicitamente contra, e eu gostei muito disso porque isso deixou muito claro, não são amigos. Tem uma divergência, tem posições diferentes e uma disputa pelo anunciante e pela atenção do ouvinte, do leitor e etc., que é o que interessa nessa questão. Foi um processo, é um processo longo, muito traumático. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo, entrei numa redação em 2006, mais 17 anos, era a redação do AN Capital, que era a sucursal da notícia em Florianópolis, para cobrir a grande Florianópolis e se reportar à sede da notícia em Joinville. Nosso adversário, nosso concorrente, era o Diário Catarinense da RBS, na época. Logo em seguida, a RBS comprou a notícia e transformou ele num jornal mais joinvilense, mas naquele momento era o que a gente tinha posto. E a redação a sucursal da notícia em Florianópolis, para vocês verem a ideia de como mudou isso, a sucursal da notícia em Florianópolis, eu não estou falando da sede, tinha 15 repórteres. Tinha 5 editores, tinha 5 fotógrafos, tinha um comercial próprio, um quadro de motoristas, jornalista dirigia, era um absurdo, não existia isso aí. E tinha uma grande estrutura e tinha um computador com internet. Um computador com internet para pesquisa. Quando alguém precisava, saía do seu terminal, ia lá, fazia a pesquisa e voltava para o seu terminal. Os terminais eram ligados a uma rede interna da notícia para mandar os textos para a sede, etc., para diagramação, etc., mas a internet era um assunto assim, era uma coisa, era um computador para consultar. Depois isso foi se adaptando, trocaram os computadores, entraram computadores com internet. E aí já no período com a RBS, eu estava em Joinville, que depois eu fui transferido para lá, e teve um grande congresso de jornalismo da RBS, em que, em determinado momento, eles começaram a falar sobre essa relação com as redes sociais, Orkut, Twitter, que estava começando, e aí teve um momento em que era uma palestra sobre isso, e a diretora de conteúdo, não lembro na época quem que era, se era a Marta Gleich, ela anunciou, e estamos aqui falando que a rede social e a internet é o futuro. Vocês podem perguntar, mas como falamos isso se dentro das nossas redações as redes sociais são bloqueadas? É verdade. A partir de agora, neste momento, estão abertas, estão liberadas as redes sociais dentro das redações. Usem com parcimônia. Isso foi em 2008. Em termos de história, foi anteontem, né? Então, para ver que é uma relação, se achava que era uma coisa para perder tempo. Eu vivi na política isso. Tipo, o primeiro deputado que usou Twitter, a gente fez matéria. O deputado está usando o Twitter, como se fosse uma coisa meio engraçada, assim. Ele usa um chapéu engraçado. Ele usa Twitter. E o deputado dizia, depois ele virou um dos principais de rede social aqui do estado, concorreu a vários cargos, e ele dizia, não, eu uso porque eu gosto, porque meu público nem é muito disso de internet. Hoje não existe muito isso de público de internet, né? O telefone colocou todo mundo. E essa transformação
tem esse momento, aí ela acelerou isso, se errou muito, se acertou muito, mas uma coisa que fica clara assim, o Google e o Facebook levaram o anunciante embora e levaram também a atenção do leitor, do usuário. Então, muitas vezes a empresa de comunicação ela gera o conteúdo que é compartilhado nesses locais, mas a publicidade ele fica com migalhas nesse processo. E aí a gente tem aquela redação de 15, aquela sucursal de 15 repórteres, hoje é inimaginável, né? Hoje, não quero ser injusto, mas eu não sei se tem 15 repórteres na NSC, que é a sucessora da RBS. Repórter, eu digo, não estou falando de editor, diagramador nem tem, mas assim, não estou falando de outras funções do jornalismo, que são ocupadas por jornalismo, assim, repórter, para apurar matéria e publicar matéria no site, não sei se tem 15, não sei se chega a 15. E quando tinha 15 em Florianópolis, no Notícia em Joinville, tinha 80. E o Diário Catarinense sozinho tinha 100. Era uma indústria. Eu lembro de quando eu especialmente lá dentro vi isso ir encolhendo, né, por diversas questões e crises, e a gente pode falar de algum mau funcionamento, mau gerenciamento, mas a questão da crise do financiamento com a entrada desses players gigantes que ocupam o espaço da publicidade foi muito relevante para esse declínio. Imagina assim, um colega meu uma vez resumiu muito fortemente isso quando o Diário Catarinense subiu o Morro da Cruz para ser instalado numa sala junto à TV, junto ao prédio da TV. Ele disse numa reunião interna, ele falou, nós éramos um prédio, agora somos uma sala. Entendo isso que a gente está meio cabisbaixo. Mas acho que esse é um processo que todo mundo passou. E que ainda passa, e ainda não tem respostas concluídas. Porque tem uma reação. Em alguns países a gente vê, acho que na Austrália, no Canadá, os países regulamentando formas que o Google tem que pagar quando usa conteúdo, para ter o conteúdo de empresas de comunicação dentro das suas buscas, né? E isso é uma coisa, e eu fico pensando, será que se todos os produtores de conteúdo que se sentem mal remunerados pelo Google e pelo Facebook tirassem seus conteúdos de lá, o que eles iam ficar? Com os memes e com a fake news. O problema é saber se o leitor sabe o caminho de volta. Isso é muito complicado. Você acha que essa abordagem que a mídia teve que ter para abordar as notícias com a chegada das mídias sociais, teve que ter uma grande diferença que chegasse a ter que moldar alguma notícia ou abordar a notícia de forma totalmente diferente do que abordaria antes, sem as redes sociais? Eu acho que em termos de forma, sim, porque a gente vê muitos sites que se baseiam em ter títulos que garantam o clique, né? O clickbait e tal. Não que não existisse sensacionalismo antes, sim, mas de certa forma todo mundo teve que ser mais atrativo no título, né? O jornalismo impresso, por exemplo, que é uma festa no fim, o jornalismo impresso tinha aquela capa que era uma manchete, etc. Isso nunca conseguiu se transportar igualmente para os sites dos seus jornais, né? Ter essa mesma importância, né? E aí o título da matéria num Twitter, num Facebook, rodando por aí, tem que ser muito, muito engajado. E aí tem uma questão fundamental, que nem é minha área de especialidade, que é as questões de SEO, né? Que é escrever títulos para o Google buscar. Isso para mim é uma tristeza imensa, assim. Eu posso até ser chamado de antiquado nisso, mas assim, o melhor título nem sempre o título do SEO é um título beabá, né? É um título muito óbvio, um título Ivo viu a uva, tem que ter as palavras tais e tais e tais, e aí o buscador vai encontrar essas. E às vezes a gente vai deixar de ter grandes títulos muito sofisticados, não funcionam nessa lógica, né? Ou então tu tem que ter um trabalho paralelo de SEO com o resto do conteúdo para compensar isso. Mas mudou. A gente hoje coloca um texto na ferramenta no WordPress e escreve o texto e no final ele te dá um diagnóstico sobre se o teu texto está bom para ser encontrado no Google. Eu me sinto ofendido. Assim, pô, eu escrevo aqui há tanto tempo, agora o cara vai dizer que eu tenho que escrever. Eu sempre escrevi com essas frasinhas mais entrecortadas, agora não pode mais, porque o problema é do Google, né? Eu quero investir num nicho. Eu até posso fazer isso, porque eu fiquei muitos anos cobrindo o jornalismo político e ganhei uma espécie de um nicho que eu atendo. Então, pessoas que são muito ligadas à política em Santa Catarina, assessores de imprensa, instituições,
formam um grupo que eu tenho basicamente o mesmo público hoje que eu tinha na NSC. Minha média mensal de cliques, de usuários únicos no PR Online é muito parecida com o que eu tinha dentro da NSC. O portal garantia que às vezes uma matéria ganhava destaque na capa e tinha outra dimensão, mas num mês normal são muito parecidos, ou seja, esse pessoal veio comigo. Esse pessoal não vai se importar se o meu texto é assim, talvez venha porque o texto é assim, vou poder fazer um título mais do meu jeito, mas isso é o que eu conquistei porque eu me especializei, né? Mas, assim, para os demais, acaba sendo muito difícil tu não conseguir se enquadrar num texto que é pobre, num título que é óbvio, num jornalismo que é mais para atender mais o robô do Google do que o leitor. Isso eu acho complicado. E olha só, por conta dessa quantidade de informações e da velocidade que vem aumentando, que elas chegam atualmente, muitas notícias, por causa da demanda, não são checadas 100%, não fazem todo aquele processo. E são divulgadas mesmo sem qualquer integridade. Como podemos instruir o público para que sejam mais críticos em relação à informação que consomem nas mídias no geral, na grande mídia, na mídia independente? Eu acho triste assim, porque a gente cobra do público que você tem que ser mais... Mas as próprias empresas não conseguem mais ser tão vigilantes com o próprio conteúdo. Porque tu falou muito bem, antigamente, quando eu entrei numa estrutura de redação, eu era um repórter, eu tinha colegas mais experientes, eu tinha um editor que ia ler esse texto antes dele ser publicado, porque antes ele ia para a página do papel, e ele tinha e na ponta final do processo, depois de ele passar pela diagramação, ainda tinha o revisor muito ali na caneta e a página voltava para a diagramação, às vezes voltava para o editor da página com Isso quando não tinha... Já tive editores-chefes que gostavam muito de estar em cima, então no final era ele que fazia essa revisão final e ainda levava uma bronca porque a matéria não estava boa, mas era o processo, era um processo industrial da produção da notícia, né? Acho que a gente está vivendo o fim desse ciclo, desse tipo de indústria. E aí, a partir do momento da internet veio, dentro do mesmo jornal em que ainda existiam esses processos, a publicação era repórter terminou, posta. E isso sempre me incomodou muito. Quando eu era repórter, como é que eu vou postar se não passou por todas aquelas etapas de correção, de validação? Então a gente vê hoje que as matérias vão para o ar sem revisão, sem esse olhar de pessoas que estão acima na estrutura para dar essa matéria não está pronta, essa matéria precisa disso aqui, que é muito comum. E então eu vejo os jornalistas mais soltos, e isso gerou esse tipo de questionamento. Às vezes muita matéria que não está pronta está indo para o ar, porque é o novo jeito de fazer. Essa alta demanda que o jornalismo está tendo hoje em dia, com a velocidade das mídias sociais e que ela exige que tenha isso, tu acha que pode alterar a notícia de alguma forma? Tipo, a gente tem vários casos por exemplo, com o TikTok, com a chegada do TikTok, jornalistas não formados. O jornalista ele nem necessariamente faz o curso, mas ele faz um papel de tal. Ele consegue seguidores com isso, consegue engajamento com isso, às vezes até mais com o jornalista propriamente formado. Tu acha que isso tem alguma relevância e pode ser perigoso não só para a mídia em geral, para a notícia chegar nas pessoas, mas para a ética da profissão? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante que a gente tem que ressaltar nisso, e é uma coisa que eu me bato há muitos anos, desde que começou a estourar, quando ficou claro isso, quando os primeiros blogueiros que não tinham a formação começaram a virar de alguma forma concorrentes, e eles vinham com grandes furos e notícias e denúncias que a imprensa não dava, etc. E eu dizia assim, tinha um blogueiro aqui, que eu não vou falar o nome dele, não vou entrar na história agora, uma história triste, mas que ele publicava lá, e publicava denúncia, assim, e eu dizia assim, ele publica a pauta, né? Porque a pauta, assim, tu tem a história, tu tem a base, parece que está acontecendo isso aqui em tal lugar, em tal órgão está acontecendo um negócio. Aí vamos investigar. Aí tu fica lá uma semana, 2, colhendo informação, entrevistando e entrega o negócio. A matéria é pronta. Ele publicava, não, está acontecendo lá, parece que está acontecendo um negócio, ele já postava. Eu dizia, o cara publica a pauta e acha que é jornalismo. Mas atendia uma ideia de que não estava sendo publicado tudo nos veículos tradicionais.
E isso é a base disso, mas desde então eu tenho pensado muito nisso, e era uma época que se falava muito, recente tinha caído a obrigatoriedade do diploma por decisão do Supremo, e aí começou-se a ideia de de retomar a obrigatoriedade por emenda constitucional, que é uma coisa que está para ser votada agora, e eu dizia, gente, a gente está discutindo obrigatoriedade de diploma no momento em que caiu o monopólio da publicação. Antigamente, assim, só as empresas, os veículos publicavam e a gente botava uma tranca na porta da empresa e dizia assim, só entra quem tem diploma. E dava para fazer. Agora que todo mundo publica, a disputa é outra. A disputa é jornalismo profissional contra jornalismo amador. E aí não é uma questão de criminalizar o jornalismo amador. A gente precisa ser muito melhor que eles. E aí vem um problema muito grave. Nem sempre a gente está sendo muito melhor que eles. Tem que ficar muito nítido para o leitor quando é profissional e quando é amador. Quando tu pega a foto de um profissional e a foto de um amador, tu percebe de cara que esse aqui é um amador, esse aqui é um profissional. Está acontecendo isso com as publicações? Está acontecendo isso com o jornalista na rede social? Está acontecendo isso com o comentarista? Não sei, nem sempre. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que levar para dentro da universidade, para dentro das redações que ainda existem, para nós mesmos como jornalistas. Se a gente não for melhor do que o amador, obviamente melhor do que o amador vai ter espaço sempre. E com as fake news nesse entorno? Já que teve muitos jornalistas não formados e entre amadores, tu acha que com esses jornalistas causaram mais ao crescimento das fake news? Como isso podem ocorrer o crescimento que, pegando o contexto dos últimos anos, toda a nossa guerra política que o país viveu, tu acha que essa disseminação de informações e por vezes falsas, que propriamente inventado ou só não tinham conhecimento, foi causado por eles ou podem ser... Acho que é uma deformação dessa indústria do clique. Porque o clique gera resultados financeiros e não importa se a notícia é falsa ou verdadeira. Então a gente vê uma explosão de sites de fake news e de informações truncadas que são muito chamativos, muito apelativos. E que tem uma indústria própria e estão remunerando gente, via Google, via Facebook. A gente olhar hoje o site jornalístico em vídeo mais divulgado no YouTube, que tem mais repercussão, é um tal de TV Foco, que só pega coisa de alguma notícia que está dizendo A e bota 25 exclamações, inventa alguma coisinha ao redor para ficar mais chamativa e publica. E isso com anuência do próprio Google, que é o dono do YouTube, né? E aí, então, a gente tem essa questão do clique. A gente tem a instrumentalização da fake news para projetos políticos também. E aí também é um derivado desse problema. O problema maior isso dá dinheiro. Fake news dá dinheiro. Esse é o problema. Se fake news não der dinheiro, não vai ter fake news. Pelo menos a indústria da fake news. Porque alguém contar um boato, contar uma história, jogar para frente, um jornal, uma publicação com viés mais sensacionalista, que dá uma exagerada, carregar nas notícias, isso sempre vai ter. Muita gente queria consumir assim, outros não. Agora, tem uma indústria que assim... Porque tem uma coisa que muitas vezes assim, mas a grande imprensa também faz fake news. É que nem sou representante da grande imprensa mais, mas assim, os jornalistas também produzem fake news. Eu falei, tem que diferenciar muito bem o que é a fake news, que nasce fake, com quem criou sabendo que é fake, de alguém errar numa apuração, ou ser ingênuo na entrevista com uma fonte e ser carregado por ela, e publicar algo que não é fidedigno, sem querer. E que pode ser corrigido depois e que ele mesmo pode ir lá e dizer, uma errata aqui não estava correto. O jornalismo, ele procura acertar. A gente erra muito, porque todo mundo erra muito. Todas as profissões erram muito. A gente tem prédio que cai, a gente tem erro médico, a gente tem diversos erros nas profissões. No nosso é publicar algo que não é aquilo que a gente queria, que não é a apuração completa, não é a verdade dos fatos que a gente queria levar. Agora, a gente nasce com o objetivo de acertar. Toda a pauta tem que nascer com o objetivo de acertar. A fake news nunca teve o objetivo de acertar. Ela sabia que era fake desde a gênese.
A gente tem que separar esse joio do trigo e aqui a gente tem que desmonetizar completamente. Sem isso, a gente vai viver essa realidade para sempre. Tu acha que com as fake news, com esse crescimento que teve, não tenha tido algum tipo de investimento para que ela, ou pode ter acontecido algum investimento para que ela possa ser mais disseminada? Porque o crescimento foi muito grande, de uns anos para cá, e foi muito espontâneo e muito rápido. Tu acha que não tem nem algo que possa ter investido nisso? A gente tem diversos exemplos de empresas que lucraram muito com esse tipo de brecha que o sistema da publicidade das Big Techs deixou para qualquer escritório fazer esse tipo de questão. Tem a instrumentalização política, que foi muito forte, né? A gente vive esse momento de polarização política, de política extremamente apaixonada, em que grupos políticos entenderam que não precisavam mais do acesso aos jornalistas ou aos grandes emissores de televisão para ter visibilidade, que eles podiam prescindir disso e ocupar a rede social, ocupar os espaços que eram permitidos. E isso em si não é errado, mas a forma como foi feita, muitas vezes, talvez na maioria, pecou nesse tipo de questão, mas funcionou, né? Funcionou. Então, os grupos políticos que se usaram disso para chegar ao poder, para eles está tudo certo. E aí a gente vê que o outro lado também começa, como é que a gente faz para aprender isso? E a gente vê que hoje o debate político no Brasil está insuportável, porque é uma disputa de narrativas, que uma narrativa que vence quem consegue convencer mais gente da mesma história. Sempre foi um pouco assim, mas assim, existia algo que era o fato, o que aconteceu. E que quando ficava muito claro que aconteceu isso, alguns não acreditavam, outros acreditavam, mas isso aqui aconteceu. Hoje não, é como se tivesse a mesma coisa, tem dois isso aqui aconteceu, porque são grupos diferentes. A rede social também estimula muito isso, tu fica na tua bolha, no teu WhatsApp, nos teus grupos, e ali só se fala isso, e isso vira verdade, porque está circulando ali. E é no outro, outra coisa é verdade. E aí quando a gente tem que confrontar, e a eleição é um momento muito forte disso, essas verdades, dá o que aconteceu na última eleição, desse confronto Lula-Bolsonaro, que dividiu o país, né? E que não está frutificando bem na sociedade. A sociedade continua muito rachada, a eleição não acabou, né? Não chega a lugar nenhum. Não, a gente tem diversas coisas muito importantes para discutir e a gente está discutindo de quem é a culpa do 8 de janeiro. Né? Então, a gente tinha que estar discutindo o arcabouço fiscal, tinha que estar discutindo como fazer para ampliar o investimento em rodovias federais, que aqui em Santa Catarina é um desastre, e a gente tem um passivo imenso nisso, a gente precisa de muito dinheiro para botar isso em dia, e a gente está discutindo o quê? Esses dias eu falei numa palestra para uma associação empresarial que lá em Jaraguá do Sul, que é uma cidade que é atingida, que tem a obra interminável da duplicação da 280 por ali, e eu falei para eles assim, a gente passou uma semana discutindo uma deputada que usou uma camiseta com uma mão de 4 dedos alvejada por tiros, e aí a resposta da presidente do PT a isso, a contra-resposta, quem processa quem, uma semana. Eu falei assim, no meu site, no PR Online, onde eu tenho o controle do que publica e que não publica, não tem uma linha sobre isso. Sabem por quê? Porque isso não duplica 1 quilômetro das 280. Eu quero publicar coisas que levam olhar atenção, ressignificar o que é importante. O que é importante na política em 2023? A gente está discutindo coisas que não são importantes. Isso me assusta muito. Isso também é derivado dessa cultura da rede social, de que toda hora tem que ter uma polêmica nova. E aí a polêmica que dura uma semana. Olha a capivara de não sei quem. A capivara do influencer, para mim, tipo, é o símbolo dessa falta de relevância das discussões. Então, que permeia tudo. Então, na semana em que se discute o PL da fake news, mas o líder de audiência é a capivara do influencer, né? Eu acho que a gente tem que ressignificar a importância. Isso é tarefa dos jornalistas. E não sou eu que vou conseguir descobrir isso aí, não. Não é a minha geração que vai resolver esse problema. É a geração de vocês, aliás, vocês vão ter que me contratar depois. Esperamos que sim. Piara, sobre o seu portal jornalístico, como que você seleciona as notícias
para fazer as publicações, principalmente sobre os políticos que você posta? Eu sou produto de um negócio chamado editoria de política. A editoria de política, que eu trabalhei na Notícia, depois no Diário Catarinense, eu entrei como repórter, tinha mais 2 repórteres, tinha um subeditor, um editor e 2 colunistas. E tudo que eu aprendi, tirando o que eu aprendi na universidade, foi ali, dentro desse meio, assim, conversando com o colega colunista, trocando ideia com o editor, a reunião que a gente fazia para discutir pauta, para debater o que era assunto, o que não era assunto. Eu trouxe isso muito comigo, internalizei, até porque meu sonho com o PR Online, e eu já tenho um repórter nesse momento, eu tenho um editor também, é reconstruir a editoria de política, ser esse espaço em que há uma cobertura focada em política com diversos olhares, porque hoje nas grandes redações, com o enxugamento que houve, que eu falei antes para vocês, não existe estrutura específica para política, existem os comentaristas de política e os repórteres da empresa, né? A gente pode falar aqui da INSC e do ND. Quando o assunto mais importante é de política, os repórteres vão para lá. Quando o assunto é para cá, é para cá. Então, por exemplo, quando tem o impeachment do governador, obviamente toda a energia do jornalismo vai focada para lá. Isso é natural. E o trabalho sai bem feito, sai geralmente bem feito. Só que no dia seguinte não fica ninguém na Assembleia Legislativa. Então não tem aquela cobertura sistemática. Quando eu comecei, eu ia para a Assembleia sem pauta. Eu ficava lá ouvindo que eu era o setorista da Assembleia Legislativa. Quando eu ia lá, passava a tarde, eu via a sessão, eu conversava sobre qual era o tema que estava em discussão, qual é a briga que está acontecendo. No final do dia eu ligava para a minha editora lá em Joinville e dizia, Suzana, aconteceu isso. Ela, isso aqui que é a matéria, pega não sei o que e tal, escreve sobre isso e vai. Porque o jornal também tinha 8 páginas de política para dar por dia, alguma coisa de Assembleia ele tinha que publicar. É o modelo ideal? Não sei, talvez fosse exagerado, talvez não precisasse ter matéria de Assembleia todo dia, mas a gente saiu do tudo para o nada em muito pouco tempo. Então eu tenho esse interesse de recriar um dia, de ter um setorista de política de Grande Florianópolis, por exemplo, para acompanhar plano diretor. Eu não consegui cobrir bem o plano diretor. E aí é o tipo de escolha que eu tive que fazer. Quando começou a história do plano diretor, eu pensei assim, eu cobri plano diretor de Joinville pela Notícia e plano diretor de Florianópolis pelo Diário Catarinense. Eu sei o trabalho que dá, não vou dar conta. Se é para fazer mal, eu não vou fazer. E aí, foi uma decisão minha. Como meu site tem um viés mais estadual, eu sei que gastar muita energia com Florianópolis incomoda o interior do estado. O interior do estado não tem essa relação com Florianópolis. Então, eu achei que era muito desperdício de energia com Florianópolis e que ia me tirar energia para cobrir o lado mais estadualizado. Então, esse é o tipo de escolha que eu tenho que fazer no dia a dia. Muito por causa de estrutura. E aí, no final, eu achei que eu errei. Eu devia ter dado um pouquinho mais de atenção, porque ganhou uma dimensão que parecia que eu estava me omitindo propositalmente, mas parecia que eu estava me omitindo propositalmente por negligência, para não criar polêmica com prefeitura, não sei o quê, ou com Câmara, que não era o caso, era um caso de perna mesmo. Mas eu tento ter uma cobertura que não desequilibre muitas regiões, que dê atenção às regiões. Eu foco muito no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, um pouco de política nacional. Eu acho que eu não tenho fonte direta em política nacional, então eu ficar dando opinião sobre o que eu acho de política nacional, eu estou reproduzindo as fontes os jornalistas que eu confio, e aí, qualquer um pode ter. Agora, quando eu falo de política estadual, eu tenho acesso às fontes diretas, então eu sou a voz que pode dizer, e eu tento me manter nisso. Questões de política municipal eu evito um pouco. Deputado estadual, deputado federal manda um material o tempo inteiro, e eu tento, como meu jornal, o meu site, eu sou velho mesmo, assim, mas como meu site ele tem essa vocação da política em Santa Catarina, eu acho que é justo que ele seja vitrine do que está acontecendo, das vozes que estão acontecendo. Então, quando vem um material de um parlamentar, eu olho com atenção para ver se cabe. Eu tenho alguns critérios que eu trouxe importados lá da redação. Por exemplo, o deputado manda, o deputado apresentou um projeto de lei. Não, projeto de lei não, gente. Quando aprovar, a gente conversa, né? Porque o projeto de lei tem 200, o deputado apresenta 100 por ano, eu não vou botar 100 matéria dele, né? Apresentou o projeto de lei. Se avançar, se passar na comissão, se for pertinente, se for uma coisa que mexa com a vida real das pessoas, se não for o município virou capital catarinense da Azaleia Branca, aí eu publico. Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, agora, hoje,
enquanto eu estava aqui, veio o material do deputado de Joinville sobre a instalação da frente parlamentar pela duplicação da BR-280, um grupo dentro da Assembleia que vai fiscalizar como é que está o andamento da obra. E nessa reunião o deputado anunciou um aumento de orçamento. Já peguei, aí eu mando lá para o meu outro repórter e digo assim, dá uma revisada no texto, uma reescrita e pode botar no site. Aí eu tento diferenciar ao máximo o que é o conteúdo autoral do que é o conteúdo não autoral. E sempre dá uma mexida, assim, não vi exatamente como veio o release, né? Para vocês não parecer que eu sou tão quadrado assim na minha bronca com questões de Google e Facebook, eu tenho um segundo redator lá no PR Online que se chama ChatGPT. Às vezes vem um release e eu não quero publicar exatamente o release, eu penso, haja como repórter de política e reescreva melhorando o texto abaixo, 2 pontos, e ele dá uma ajeitada ali, dá uma reduzida, fica super publicável, só mexo 2 coisinhas ali, tem que usar as coisas a favor também. Já aconteceu, por exemplo, de mesmo assunto envolvendo Ministério Público e Governo do Estado, uma nomeação lá. E aí eu tinha 2 releases, eu falei, ChatGPT faz um daqui, transforma em um. Uma coisa que ele faz também é assim, tem uma entrevista ping-pong, e transforma isso aqui numa matéria, transforma, só tem que ajustar. A gente tem que usar as coisas a nosso favor, né? Então, mas assim, estava fugindo do tema, a questão da análise do que entra e que não entra, ela é extremamente pessoal, minha, nada entra sem eu dar aval no site. E sempre é uma decisão caso a caso. Mas eu tento manter as mesmas linhas de critério que eu aprendi com os meus melhores editores. Hoje vamos encerrar aqui, a entrevista é curtinha mesmo. Obrigado por vir, a gente agradece muito, é muito importante para a gente, para o nosso trabalho. Não só como alunos, mas como futuros colegas de profissão. Já somos jornalistas, né? Estamos aí no caminho. O Piara, gostaria só de complementar a entrevista com mais alguma coisa que não foi falado? Não, tranquilo. Só muito feliz de estar aqui sempre, né? Já são colegas, já somos colegas. Espero que um dia vocês façam parte da redação do PR Online, quando eu conseguir recriar a editoria de política. E sucesso no programa e na trajetória. Obrigada. Obrigado.